Beleza, galera, vamos lá. Essa aula agora a gente vai ver sobre a configuração do protocolo HTTP e do FTP na família Windows Server 2003, tá? Vou disponibilizar uns slides também para vocês possam pegar a parte conceitual que está no slide para implementar. Aqui a gente vai ver só a prática, tá? Então, o que é o serviço HTTP? Vai ser um servicinho que vai rodar na porta 80 do meu servidor e eu vou disponibilizar páginas web para os meus usuários. Tá? O que é o FTP? Vai ser um serviço onde eu vou fazer uma transferência de arquivos entre servidores remotos. Tá? Então, primeiro eu vou configurar e testar o HTTP para depois configurar e testarmos o FTP. Beleza? Então, eu vou lá na gerência do servidor. Vou adicionar uma nova função, tá? O CD, lembrar que esse CD de instalação tem que estar na máquina, tá? Se você estiver usando uma máquina virtual, a imagem do sistema operacional tem que estar montada no drive de CD virtual, tá? Eu já tenho alguns serviços instalados, vou instalar meu novo servidor de aplicativos. Avançar, eu seleciono essas duas extensões aqui, eu tenho que selecionar essas duas extensões, tá? Avançar e deixar a instalação ser executada. Para que nós tenhamos ciência do nosso cenário, enquanto está fazendo a instalação, no Windows XP, eu tenho essa máquina com IP 99 que não está no domínio. Apesar do 2003 ser um controlador de domínio, ela não está no domínio, tá? Então vamos ver lá como é que anda a nossa instalação. Ela está copiando os arquivos, por isso que eu tenho que ter o CD montado nessa máquina, tá? E depois a gente vai acessar via browser, tá? Vamos acessar via um navegador qualquer a nossa páginazinha web. Eu vou mostrar alguns diretórios, algumas configurações. A instalação do serviço é fácil, a instalação do serviço é tranquila. É aquele padrão que a gente já vem vendo aí, já pode acompanhar nos outros vídeos, tá? Mas a configuração desse cara requer um pouco mais de detalhes, requer um pouco mais de atenção, assim como vimos lá na parte de VPN. Tranquilo? Então ele está instalando o serviço do servidor web. Quando ele concluir, eu já posso abrir o meu navegador e meu site padrão, depois a gente vai ver o que significa a configuração do site padrão, já vai estar ativo, tá? No meu sistema operacional, ok? Enquanto isso, a gente vai lá no Windows XP e eu vou fazer uma requisição web para o meu servidor, tá? Então eu uso o meu protocolo HTTP, o IP da máquina. Eu não tenho nenhum domínio, nenhum servidor DNS que aponte para essa máquina. No momento, meu servidor web ainda não está funcionando. Vamos concluir a instalação para que eu possa fazer essa requisição no meu servidor web, tá? Deixa ele concluir a instalação. A instalação está concluída, tá? O serviço já vai estar startado. E se eu vier aqui no prompt do comando, a porta 80 ela já vai estar sendo listada na minha estação de trabalho. Eu já passo a ouvir conexões, requisições na porta 80. Para isso, o Firewall tem que estar liberando conexões de entrada. Tá? Se você tiver alguma dúvida em relação a Firewall, dá uma olhada no vídeo de Firewall que você mata essa dúvida. Então, se eu vier lá no XP e mandar atualizar, agora sim a requisição chegou na porta 80, tem uma conexão estabelecida. Se eu for lá no servidor agora e listar as conexões, vai existir uma conexão estabelecida na porta 80, tá? Com origem dessa requisição na porta, uma porta alta vindo da outra máquina. Então essa conexão está aqui, ó. Eu estou recebendo uma requisição na porta 80 do servidor com origem do IP 99 na porta, partindo da porta 1034. Então aqui é essa conexão estabelecida entre minha máquina XP e o meu servidor, beleza? Então vamos trabalhar um pouco nas configurações. Toda página web ela tem um diretório aonde os meus arquivos, que é minha página propriamente dita, fica instalado, tá?
Então, no gerenciador de serviços de informações da internet, que é o IIS, Internet Information Services, eu vou chegar nessa console aonde eu vou localizar sites da web, tá? Meu site padrão vão ter esses arquivos aqui, porque ele aponta para algum diretório, tá? Se eu entrar nas propriedades do site padrão e vier na guia pasta base, eu consigo saber qual é o diretório que está nos meus arquivos, tá? Meu site aponta para esse diretório e o conteúdo que tem nesse diretório vai passar por uma interpretação de código para poder ser exibido na tela. Então, se eu vier aqui na minha unidade C, na pasta netpub www-root, vai estar lá o meu conteúdo do site padrão. A página inicial do site, depois eu vou mostrar para vocês, é esse cidadão aqui, esse arquivo. Se eu editar esse arquivo e mudar aqui, por exemplo, esse nome em construção, vou botar aqui aula IIS professor Denis, tá? Eu vou salvar esse site agora, e quando eu for lá no meu Windows XP e atualizar aula IIS professor Denis, eu estou editando o código HTML do meu site, tá? Então vamos supor que eu queira trabalhar com mais configurações, tá? Então eu posso vir aqui na guia documentos. Aqui ele vai dizer quais são os documentos que ele vai interpretar como padrão no site, tá? Então aquele isstart.html está aqui. Se eu quiser adicionar, por exemplo, agora o index.html, tá? Ele vem para o final da fila, eu quero que esse cara tenha prioridade. Como funciona essa prioridade? Se eu vier agora na minha configuração do site e colocar aqui, criar um site, um arquivo chamado index.html, ele vai passar a ser interpretado. Então vamos botar o conteúdo desse cara, Denis Alexandre, tá? E vou salvar esse site. Para isso eu tenho que reiniciar o meu site da web padrão, que aí eu venho nesse botão de parar item, o item que está selecionado vai ser parado, e depois eu tenho que voltar a startar o serviço. Se eu vier agora no site e der um F5, por que não apareceu aquele index.html? Porque a configuração do IIS, ele tem prioridades, tá? Então esse cara aqui é o último dessa lista. Então antes desse cara, no meu site tem esse isstart.html. Se eu quiser que ele tenha prioridade, eu movo ele para cima. Então se o meu IIS acessar uma página onde o index.html tenha alguma informação configurada, quando eu der o F5, ele vai ler aquele arquivo que eu acabei de configurar, tá? Existem outras configurações que podemos fazer no servidor web, mas por padrão são essas daqui. Se eu quiser mudar a porta, eu altero a porta e restarto o serviço. Eu quero criar um novo site, eu não quero que seja o site padrão. Então eu clico com o botão direito, novo site, tá? Eu posso criar uma pasta qualquer aqui, aonde o site vai ser chamado site Denis, tá? Eu quero que meu site padrão aponte para cá agora. Então eu avanço, boto o nome, uma descrição, que é a que vai aparecer aqui do lado, para poder gerenciar, tá? Não preciso listar os IPs agora. O caminho, qual é o diretório base desse novo site? Vai ser aquele diretório site Denis que eu acabei de criar. Avançar vai ser um diretório onde os usuários terão apenas permissão de leitura. Concluir, tá? Esse site ele está parado, tá? Então veja que ele está com o sinal de interrompido aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu quero torná-lo o único site padrão aqui. Eu vou parar o site padrão e iniciar o site Denis. Não tem nenhum arquivo no meu diretório, eu posso vir em site Denis e criar um novo documento. Por exemplo, vai ser index, vamos botar aqui inicial.html,
tá? Para a gente entender como funciona aquelas extensões. Então eu vou botar aqui página inicial do site deles. Aqui você pode criar um documento HTML que ele vai interpretar sem problemas. Se eu fizer só isso aqui agora, acessar a partir do servidor 926801, eu vou adicionar essa extensão aqui, eu não estou autorizado a listar o conteúdo dessa pasta, tá? Ele chegou lá no site, mas não está autorizado a ver essa pasta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no site deles, nos documentos, eu vou remover esses caras que eu não preciso e vou botar aqui inicial.html, tá? Que é esse documento aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou parar o site deles e ligar de novo para ele fazer o reload das configurações e agora eu passo a startar. Vamos aqui, ó, veja que eu escrevi errado aqui, site. Esqueci o E aqui. Então se eu vier no arquivo aonde está a página inicial, se eu colocar o E aqui, eu não preciso reiniciar meu servidor. Por quê? Porque o arquivo é o mesmo. O arquivo é o mesmo. Então, quando ele lê esse arquivo, limpei o cache, está aqui o site normal, tá? Então, o que a gente precisa saber de IS é isso. Na próxima aula, a gente vai entender sobre FTP, que a gente vai fazer a configuração de como atualizar esse site remotamente, tá? Então, se liga aí na próxima aula para dar continuidade no assunto. A parte de IS é só isso mesmo. Um abraço, tchau, tchau.